O Supremo Tribunal Federal abriu uma ação penal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Ele virou réu sob a acusação de coagir o judiciário para tentar interferir no julgamento da trama golpista. Após ser notificado, Eduardo terá um prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa prévia. Segundo a denúncia, o ex-deputado teria atuado junto a autoridades dos Estados Unidos para tentar aplicar sanções contra o Brasil e contra integrantes do judiciário, com o objetivo de barrar o avanço do processo que investigava Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A acusação cita como desdobramento dessa articulação o tarifaço anunciado por Donald Trump e a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, tarifaço que caiu hoje por decisão da Suprema Corte americana. Nós vamos receber aqui, é um prazer recebê-lo, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Como a gente estava explicando, o senhor tem 15 dias para apresentar a sua defesa e nós gostaríamos muito de ouvi-lo. Como é que o senhor vai se defender nesse processo? Obrigado pela oportunidade, Raquel. Deixe-me apenas pontuar o seguinte: eu jamais trabalhei por tarifas contra o Brasil. Eu nunca fiz nenhuma medida contra o Brasil e o povo brasileiro. Minha ação foi contra o notório violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, que jamais poderia ter julgado Jair Bolsonaro. Então, tudo relativo ao processo do presidente Jair Bolsonaro, a sua prisão, ou até a possibilidade de envio ele para prisão domiciliar, passa longe de uma análise jurídica, mas sim de uma análise política. São, como eu já disse, sucessivos abusos. Quanto a esse processo, eu desconheço esse processo, Raquel. Nunca fui notificado de nada, né? Todos sabem que eu estou aqui nos Estados Unidos e, como qualquer pessoa que vive fora do Brasil, o instrumento correto seria a carta rogatória. Então, se assim for feito, se for confirmado realmente que tem um processo contra mim, que eu desconheço, até para que eu consiga formar advogado e o devido processo legal assim exercer a minha defesa, aí eu vou poder me posicionar de maneira melhor. Mas até lá, né? Eu não tenho noção de nada a não ser o que sai pela imprensa, Raquel. Então, o senhor não pretende se defender, é isso, deputado? É que, na verdade, Raquel, não tenho do que me defender se eu não sei qual é a acusação. Olha, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Está sendo noticiado pela imprensa que eu estou está sendo movido um processo de coação contra mim por eu supostamente ter tentado influenciar o processo do meu pai. Pelo visto, não resultou em nada, que ele acabou sendo condenado, está preso, né? Não sei que intimidação é essa que o Alexandre de Moraes tanto tem medo, mas por sanções que viriam dos Estados Unidos. Quem assina as sanções é o presidente Donald Trump. Então, quer dizer que, se confirmada essa notícia, eu estou sendo processado por uma ação do presidente Trump, na qual ele, presidente Trump, não está sendo processado. Isso é um absurdo. Isso é um descalabro, isso daí é uma notória perseguição. Ou o Alexandre de Moraes está com medo do Donald Trump e não quer processar ele. Deputado, nós acabamos de noticiar que a PGR está se manifestando contra a prisão domiciliar humanitária para o seu pai. Como é que o senhor reage? Como que está impactando sua família? Olha, eu não esperava nada diferente, né? O PGR Gonê há muito se mostra como um serviçal de Alexandre de Moraes. Inclusive, eu já não considero nenhuma análise jurídica deste processo sensata. Eu acho que nós temos que dar nome aos bois para não acontecer até o que está acontecendo agora com a imprensa. Eu estou vendo agora pessoas da imprensa criticando o inquérito das fake news, utilizando argumentos que nós utilizamos, né, de um processo aberto há mais de 6 anos, uma perseguição notória, e estão usando isso agora contra a imprensa. Eu não quero que chegue ao ponto, Raquel, de nós vermos pessoas da imprensa sofrendo, igual nós, entre aspas, bolsonaristas, sofremos com tornozeleira eletrônica, com prisão domiciliar, com envio da Polícia Federal para intimidar na casa da pessoa. Então, o Brasil está de cabeça para baixo. Eu acho que a gente tem que chamar as coisas pelos nomes para tentar ver se a gente consegue resgatar aquilo que restou da nossa democracia. O Jair Bolsonaro, enquanto presidente, ele assinou um pedido de impeachment contra o Moraes. O seu colega, Raquel, Glenn Greenwald, fez uma matéria onde teve acesso ao WhatsApp de assessores de Moraes, dizendo: olha, o Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. E este é o juiz que está julgando os nossos casos, da nossa família. Isso é um absurdo. Isso é mais impeditivo do que o caso do Toffoli no Banco Master.
Deputado, vou chamar Basília Rodrigues para participar da nossa conversa. Basília. Oi, deputado, tudo bem? O senhor chegou a constituir advogado aqui no Brasil para que possa representá-lo de qualquer acusação, sobre qualquer fato, até mesmo sobre o fato do senhor ter sido cassado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados com expediente administrativo e não criminal, né? Eles dizem que pelo fato do senhor ter faltado muitas sessões, já ter extrapolado 1/3 das faltas a que cada parlamentar é autorizado por ano, o senhor perdeu o seu mandato. O senhor já tem um advogado para representá-lo nestas causas, tanto criminais, administrativas, de todas as ordens aqui no Brasil? E, de alguma forma, o senhor imagina voltar ao Brasil? Basília, eu estou discutindo isso junto a alguns advogados, mas, mais uma vez, muito do que tem ocorrido não me tem sido notificado. Então, eu não posso eu ter uma conduta proativa para me jogar dentro de um processo. Se existe um processo, o devido processo legal reza que eu tenha que ser citado. Olha, Hugo Mota utilizou como argumento para não reconhecer a minha liderança da minoria algo bizarro, esdrúxulo, e que com certeza ele fez isso movido pelas ameaças de Moraes, que enviou a Polícia Federal na casa do seu pai, que é prefeito no Nordeste, mas ele fez isso, não reconheceu a minha liderança da minoria, argumentando que eu estaria morando nos Estados Unidos. Ora, se foi efetivo o suficiente para cassar o meu mandato de maneira covarde e administrativa, porque não foi o plenário das câmaras dos deputados que votou, porque se fosse o plenário a votar, tenho certeza que o meu mandato teria sido mantido. Mas se foi reconhecido a minha vivência, a minha estadia atual nos Estados Unidos para cassar o meu mandato, não podem agora fingir que eu não estou nos Estados Unidos e querer botar adiante um processo criminal contra mim. Por qual são? Ou é uma condição ou é outra. Isso por si só já demonstra uma total contradição desse caso. Agora, vamos lá. Todos sabem, vocês amplamente divulgam corretamente que eu estou morando nos Estados Unidos. E eu não me escondo atrás disso. Estou morando nos Estados Unidos. Quais são os instrumentos legais que Alexandre de Moraes pode tomar? Qualquer instrumento, né, do chamado de comunicação oficial chamado MLAT, ele pode notificar a DOJ Penn Bond aqui, que ela vai mandar a US Marshals vir colher o meu depoimento por carta rogatória. Agora, sabe por que o Alexandre de Moraes não vai fazer isso? Porque para o US Marshal bater na porta da minha casa e eu ser convidado a prestar uma defesa, existe uma análise prévia a ser feita no Departamento of Justice, da Penn Bond. É o equivalente ao Ministério da Justiça no Brasil. Então, essa avaliação preliminar inicial que eles fazem, eles têm que ver se é crime no Brasil, se é crime nos Estados Unidos, eles têm que ver os requisitos mínimos de legalidade. Então, o Alexandre de Moraes ele não quer se aventurar nessa esfera porque corre-se o risco dele ser desmoralizado mais uma vez, tal qual ele foi no processo do Oswaldo Eustáquio na Espanha, que não só recusou a prisão preventiva que o Alexandre de Moraes pediu ao Oswaldo Eustáquio, como impediu a sua extradição, como ele tentou fazer na Itália com Eduardo Tagliaferro, que também não foi preso e nem extraditado, ou como as dezenas ou centenas de brasileiros que estão na Argentina, que o Moraes pediu a extradição de cerca de 60 deles e até agora nenhum deles foi extraditado. Então o Moraes ele está desgastando a credibilidade dos juízes de verdade do Brasil. É lamentável, mas essa é a fotografia que está indo para o mundo. Deputado, o nosso analista Ranier Bragon tem uma pergunta para o senhor. Em 2027. Oi, deputado. Boa tarde. Oi, deputado, boa tarde. Eu queria falar justamente sobre a eleição. Como que o senhor avalia o apoio à candidatura do seu irmão Flávio Bolsonaro de figuras importantes aí do seu campo, como Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e o Nicolas Ferreira? Perfeito, Daniel. Eu acho que o apoio está aquém do desejável. Eu acho que pessoas que foram eleitas ou estão debaixo do guarda-chuva de Jair Bolsonaro, se dizem seguidoras das suas ordens e determinações, deveriam ter com mais afinco se dedicado à campanha do Flávio. Eu só excetuo o governador Tarcísio, que ele já fez algumas declarações públicas e em entrevistas, inclusive falou que está apoiando a campanha do Flávio, mas os demais eu realmente não consigo compreender. Eu vi duas declarações do deputado Nicolas Ferreira, pessoa que eu respeito muito, e não consegui compreender o que é sentar e negociar para ver aí para ver
para o projeto, como ele diz, para o projeto, ao invés de ser um projeto do Flávio, ser o nosso projeto. Pois bem, me causou estranheza. Mas eu acho também que, naturalmente, aos poucos, essas pessoas, naturalmente, elas vão embarcar na campanha do Flávio. Eu acho que quase que no movimento natural, né, vão gravitacionar na campanha do Flávio, que é uma campanha para valer, né? Já é uma campanha que já se mostrou robusta, competitiva, já foi ao exterior, foi recebido por chefes de Estado do Bahrein, de Israel, tem contato com outros chefes de Estado, está bem articulado no Brasil. Inclusive, tenho que admitir que esse é um ponto que o Flávio, na minha opinião, ele faz até melhor do que o Jair Bolsonaro, né? Que é essa comunicação com pessoas de outro partido, etc. Então, eu acho que é uma candidatura cada vez mais robusta e assim que continuar nessa entoada, não haverá alternativa para os outros senão acoplar a campanha do Flávio Bolsonaro. Eu só acho que só não é muito inteligente esperar um momento futuro para fazer isso, porque vai ficar notório que eles vão fazer não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral, pensando em suas próprias eleições. Se forem um pouquinho mais sagazes, acredito que eles, o quanto antes, farão apoios efusivos nesse sentido. Deputado, deixa eu só esclarecer um ponto que ficou no finzinho da resposta da Basília. O senhor pretende voltar para o Brasil em 2027, é isso? Depois do resultado das eleições? Com a eleição do Flávio Bolsonaro, que eu tenho certeza que vai colocar adiante uma anistia, não só para o Jair Bolsonaro, mas para todos os envolvidos no 8 de janeiro, que jamais deveriam ter pisado numa delegacia de polícia, aí sim nós estaremos com tranquilidade jurídica para retornar ao Brasil. E na resposta para o Raniero, o senhor falou muito especificamente do Nicolas, mas sobre Michele? Não, o Nicolas e Michele estão jogando o mesmo jogo, né? Você vê que um lado a lado compartilha o outro e se apoia o outro na rede social, só estão com uma amnésia aí, talvez, né? Não sei por qual motivo. A melhor pergunta é perguntar a eles, eu não quero gerar mais polêmica, mas eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? O Nicolas está no seu primeiro mandato de deputado federal, e é muito simples, né? Tanto ele, até a Michele, que não tem mandato. É muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada. Vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor, né? Para qualquer área que for, para você embarcar. Mas a Michele também sofre dessa amnésia? Com certeza, né? Eu não estou vendo ela apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu não estou falando, eu estou falando alguma surpresa aqui. Ninguém precisa. Não é o caso de vocês, por favor, tá, Raquel? Não estou me dirigindo à senhora, não. Mas não é para escandalizar ninguém. Eu, pelo menos, não vi nenhum apoio da Michele, nem um post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nicolas a toda hora. Não sei o que está faltando. Tem que ser uma pergunta a ser feita para ela. Deputado, nossa Natália Fruet tem uma pergunta para o senhor. Oi, deputado, boa tarde. O senador Flávio Bolsonaro tem sido elogiado por integrantes do Centrão, inclusive o senador Ciro Nogueira, dizendo que o tom mais moderado do discurso dele aproxima o senador de uma aliança com o PP, com a União Brasil, com esses partidos tradicionais de centro. Inclusive, Ciro Nogueira dizendo que se o tom moderado permanecer durante os próximos meses, ele pode estar compondo na chapa de Flávio Bolsonaro. O senhor acredita que esse tom moderado é o que vai dar gás para a campanha e as críticas ao Supremo não vão acontecer para garantir esse apoio do Centrão ou não? Olha, Natália, quando a gente entra num período eleitoral, né, é claro que é um período sensível. O Brasil ele não vive uma normalidade democrática. Né? O que ocorreu em 2022, onde até eu, deputado federal, fui obrigado a pagar posts onde você relacionava o Lula com o Nicolás Maduro ou com o Daniel Ortega, a gente não pode admitir que isso aí seja normal. Vale lembrar que o Elon Musk, ao entregar os e-mails que o Twitter trocou com a Suprema Corte do Brasil e o TSE, quando ele entregou esses e-mails ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, foi descoberto ali as ordens secretas de Moraes para bloquear perfis. Você, depois da eleição, tem o próprio ministro Barroso, ex-ministro do STF Barroso, confessando que ele pediu ajuda ao State Department para garantir a eleição brasileira, ou seja lá o que for, né, que ele imaginou. E ninguém falou que isso aí foi atentado contra a soberania. Mas isso daí demonstra, Natália, que nós temos que pisar em ovos. Né? Eu conheço o Flávio, eu sei do seu caráter, conheço os seus princípios, ele é deputado estadual desde 2002 e ele é muito articulado.
É claro, cada um vai ter um perfil. O Jair Bolsonaro vai ter o perfil dele, o Flávio vai ter o seu próprio, eu, por consequência, o meu. Então, eu acho que essa fala mais moderada é algo próprio do Flávio. Eu não estou vendo ele ser uma versão daquilo que ele não é para tentar ser eleito. E é claro que com uma fala mais moderada, ele consegue mais facilmente atrair, né, o contato e até o eventual apoio desses partidos de centro. Então, acho que isso daí é saudável e ele deve manter esse tom até a eleição, com certeza. César Feitosa tem uma pergunta para o senhor, só vou pedir para ser curtinho, que o nosso tempo está quase acabando. César, por favor. Deputado, eu queria voltar a falar com o senhor sobre o processo, a ação penal, porque a denúncia já foi recebida, por isso mesmo a abertura da ação penal, e o senhor não participou dessa primeira fase desse processo. A Defensoria Pública da União acabou representando o senhor. Eu gostaria de saber se alguém da DPU chegou a procurar o senhor, mandou mensagem, e-mail, para te informar sobre esse processo e procurar mais informações junto a você, e também se você considera a possibilidade de ser julgado à revelia no Supremo Tribunal Federal. Se sim, qual que seria o caminho aí? Você tentaria procurar uma nulidade do processo mais para frente? Vamos lá, por que eu seria julgado à revelia se todo mundo sabe que eu estou nos Estados Unidos? O Moraes, ele é uma pessoa que desconhece o instrumento da carta rogatória. A carta rogatória existe para casos iguais ao meu. Então, se eu for julgado à revelia, é um notório atropelo da Constituição, um atropelo de vários acordos em convenções internacionais, né? Então, mais uma vez, eu estou esperando para ser julgado, né? Se for o caso de eu ser acusado, né? Estou esperando para ser intimado, bem da verdade. Não mantenho contato com ninguém da Defensoria, mas através de matérias de vocês da imprensa também vi que a Defensoria disse que é impossível fazer a minha defesa. Será que vão condenar um deputado federal, ex-deputado federal, né, sem direito à defesa? Será que vão tratar com naturalidade mesmo um caso desses? Porque a intimação não é só para eu saber se existe ou não um processo. É para saber se eu figuro como testemunha, se eu figuro como acusado, quais são os crimes, quais são os artigos que estão imputando contra mim. E aí eu posso chamar um advogado para me defender, um especialista da área que vai fazer a defesa corretamente. Isso daí é porque a gente não vive mais o tempo da barbárie. Isso se chama devido processo legal. Ou então se esqueceu disso e a gente está vivendo numa notória ditadura, não tem como chamar outro nome. Então, da minha parte, com relação à Defensoria, seria essa a questão. Nós queremos agradecer muito ao ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Agora a Raquel falou certo, os outros falaram deputado, é ex-deputado, hein? É só um jeito mais respeitoso, né? Porque o último cargo público que o senhor ocupou. Ao ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho.